parte de cima com mãe. Quando acaba todo mundo quer que a gente vai ver. Nossa, eu passo por cada uma aqui por causa disso.
Aleluia. Louvado seja Deus. Nós somos irmão com a paz, Senhor. Vamos ficar em pé, glória a Deus. Oremos ao Senhor Deus e em pé vamos ler a palavra de Deus. Hoje é o capítulo 18. Preste bem atenção. Cheio de missões para a sua vida. E teremos grandes lições desse capítulo 18. Para nós, para você, para mim. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, meu Deus. Obrigado pela semana. Obrigado por ter nos guardado. Deus, obrigado por nessa manhã, Senhor, aqui estamos na Tua casa, para aprender a Tua palavra, que o nosso coração se converta a cada dia, Senhor, dessas verdades absolutas, sem exceção, sem concessão, ó Deus, sem enrolação, sem atalho, sem burocracia, meu Pai. Essa é a verdade que Tu deixaste, ela é absoluta por si só. Ela transforma, ela redime. E no capítulo 18, Senhor, grandes lições Tu tem deixado aqui para nós, desde que Ezequiel escreveu, Senhor, o seu livro. Ó Deus, que calculação fizeram, meu Deus. Abençoe de maneira maravilhosa, Senhor. Que possamos entender, Senhor, a Tua soberania. Que cada dia mais, Deus, ó Pai, a Tua soberania estampada, Senhor, a Tua soberania patente, ó Deus, e a Tua forma de lidar com o ser humano, a Tua maneira, a Tua conduta, meu Deus, o relacionamento, porque sabemos, Senhor, que Tu vive por si só. Não precisa de mim, Senhor, para existir. Não precisa de mim, Senhor, para ser melhor. Não precisa de mim, Senhor, para sobreexistir eternamente. Ó Deus, do contrário, todo esforço, Senhor, que Tu vais, Senhor, é em prol de nós mesmos, é em prol do ser humano, por mais ruim que seja, por mais pecador que seja. Todo esforço, todo amor distribuído, dispensado, para que nós possamos acertar a vida, acertar, Senhor, o caminho, acertar a porta. Deus, abençoe, Senhor, nossas vidas. Que o nosso coração seja humilde para entender, Senhor, a Tua palavra, o Teu proceder, meu Deus. Aqui está, Senhor, uma grande lição, ó Pai eterno, responsabilidade individual. A fé não pode ser, meu Deus, terceirizada. Ó Pai, a salvação jamais é por procuração. Pai eterno, entendemos que é por si mesmo, cada um, meu Pai. Abençoe nossas vidas, Senhor, que possamos entender o Teu segredo, o Teu propósito em cada um de nós. Abençoe, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Textual, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel 18 e 20. Deus não tem prazer na morte de ninguém, sua alegria está em salvar. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia Sagrada, vamos ler 18 dos 32 versículos que contém esse capítulo 18. O restante, 23 até o 32, é bem repetitivo, porém enfático, enfatizando alguns tópicos interessantes da mensagem do capítulo 18. Responsabilidade pessoal. Depois vamos para o capítulo 28, no domingo que vem. Dê uma leitura em casa, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Faça essa leitura na semana, porque capítulo 28 é o próximo domingo, para você não perder o fio da meada. Vamos ler 18, 1 até o 22. Depois o nosso querido pastor Will vai nos trazer
esse estudo sistemático do 18. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: que tem em vós, vós que acerca da terra de Israel, proferiu este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, dividentes de filhos, ervas e engordaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão este provérbio em Israel. Se o homem é justo e age com justiça e retidão, não comeremos carne sacrificada no mal, nem levantando os olhos para os filhos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se pegando a mulher na sua menstruação. não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Não dando o seu pão, não se rendendo nu, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente. Este tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramar seu sangue e fizer seu irmão qualquer destas coisas, Que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubo, não tornar o reitor, levantar os olhos para os ídolos, cometer a abominação. emprestar para ter lucro e cobrar juros, será que este viverá? Não viverá. Ele fez todas essas abominações e será morto. É responsável pela própria morte. Este se receberá o filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Não comer carne sacrificada dos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, Não oprimir a ninguém, não despedir o outro, não roubar, dê o seu pão ao faminto, obrigue o nu, converte. desviar sua mão da injustiça, não emprestar para ter lucro, nem cobrar juros, executar os meus juízos e andar nos meus estatutos. Este tal não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou este engano, roubou o bem do próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo, este ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas vocês perguntam: por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Amém. Glória a Deus. Pastor Lino. A justiça que praticou viverá. Que lição.
A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Quem é que está com sono aí? Glória a Deus. Eu gostaria de 2 voluntários. Eu sempre gosto de fazer assim algumas brincadeiras antes de trazer esse ensinamento que eu vim aqui para aprender. Quem mais aprende é quem está aqui na frente, porque tem a responsabilidade de tentar passar o pensamento, o espírito que está aqui nessa lição. E desse lado aqui eu gostaria que tivesse uma senhora, uma senhorita, para se voluntariar. E desse lado aqui o irmão Paulo. Vem aqui, irmão Paulo, com a gente, para a gente dar início nessa lição, para que a gente possa fixar. Eu aprendi isso quando eu estudava no meu primário, na alfabetização. Depois eu aprendi isso agora, quando eu cheguei a fazer o meu curso superior. E até hoje eu faço assim no meu dia a dia, na minha profissão, porque eu acabo aqui fixando melhor, fazendo essa semelhança. Desse lado aqui, se tem alguma irmã que pode vir aqui nos ajudar, a gente agradece, para a gente poder dar início à nossa lição. Pode ser qualquer um, eu vou chamar. Vem aqui, irmã. Venha nos ajudar aqui. Vamos fazer assim como se diz, uma dinâmica. Isso é de célula, eu gosto de célula também, tá? Eu trouxe aqui os objetos aqui e tem tudo a ver com a lição, tá? Então a gente vai fazer essa dinâmica aqui. Para a gente dar início, ó. Eu trouxe aqui um pente e um bombom. Gostou desse bombom? Eu comi antes. O irmão Paulo, vem cá. O irmão Paulo aqui, ele vai ter um direito. Ele vai ter o direito de escolher um desses 2 aqui. Ele não pode escolher os 2, somente um. O irmão Paulo escolhe aqui. Está vendo? Obrigado, irmão Paulo. Pode voltar no seu lugar. Pastor, já tem os anéis aqui. Glória a Deus. E agora aí, irmã? Glória a Deus. Irmã, agora é sua vez, faça sua escolha aqui. Glória a Deus. Eu comprei rosa por causa que é para dar certo. Tá? Obrigado, irmã, pela escolha. Agora esse aqui vai ser para quem participar, hein? Aquele que participar vai ter direito a um desses. Glória a Deus. Vamos dar início nesse assunto que realmente é muito importante. A lição do versículo do capítulo 18, que tem como tema a alma que pecar, essa morrerá. Eu gostaria que alguém lesse ali o versículo de número 2 desse capítulo, para a gente começar essa lição. Glória a Deus. Que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Glória a Deus. E o número 3, alguém leu o número 3 e o 4 em seguida? Alguém leu o 3 e o outro leu o 4. Não serve como eu vivo, diz o Senhor, que jamais tirei este provérbio em casa. Glória a Deus. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Glória a Deus. Se a gente fazer assim uma comparação entre o época
do acontecimento bíblico e o dia de hoje. Naquela época, todo mundo já deve ter estudado bastante a lição, e todos sabemos porque o motivo que Deus levou essa revelação através do profeta. Porque o povo de Israel, eles não assumiam a sua culpa. Eles preferiam colocar a culpa nos seus antepassados. Eles preferiam dizer assim: olha, foi o irmão Cláudio que fez o pecado, mas como ele é um dos nossos patriarcas, ele trouxe essa consequência do pecado dele sobre a nossa vida. Sabe, quando a gente começa realmente a estudar a palavra de Deus, principalmente passagens como essa e outras, começa a abrir um leque de questionamento na mente da gente. E também abre um leque da nossa próprio entendimento do que nós entendemos espirituais. Resposta: o que você acha? O povo colocando a culpa no antepassado e Deus trazendo uma revelação através do profeta para aquele povo. Eu fiz esse questionamento. Talvez vocês possam pegar em outros versículos, em outros capítulos do estudo da palavra de Deus, que fala sobre que a maldição do pai, ele traz sobre várias gerações. Você rapaz, só para realmente a gente pensar por que isso. Porque realmente tem famílias que a gente vê. Vamos direcionar no povo de Israel. Realmente vinha acompanhando todos os ensinamentos de Deus através de cativeiros, através de sofrimento, de angústia, de uma geração para outra. Porque atravessou. Será que já paramos para pensar? Deus, ele falou que ele não tem prazer no justo, na morte do ímpio, ou na morte de qualquer pessoa, até aqui na lição. Inclusive ele, nessa lição, ele deu exemplos. Deu exemplos que, quando a gente começa a ler, vem logo o pensamento. E quando um pai mau tem um filho bom, quando um filho bom tem um filho que é neto do pai mau, já é bom. Ou o pai bom tem um filho mau. Teve um exemplo de Deus. Se você pegar nós lemos aqui, o versículo 5 até 20 e pouco, é Deus falando, dando exemplos de como o que determina o pecado dos primeiros não justifica a própria vida dele, o futuro. Deus, ele deu um ensinamento dizendo a ele: para aí, pensa, faça uma reflexão interior. Eu não tenho nenhum prazer na morte de vocês, nem no sofrimento. Não tenho. Deus falando para aquele povo, e não é diferente hoje. Se a gente trazer para o dia de hoje, a gente pode dizer assim: meu pai, ele era um homem ímpio, minha mãe conhecia a palavra, tudo que eu passo hoje é porque foi consequência do pecado dele. Mas se você observar, uma coisa simples. O irmão Paulo e a irmã
Eles fizeram a escolha, não foi? Não foi eles que fizeram? Eles tiveram o direito de escolher entre o pente e o bombom. Qual foram os critérios que os irmãos tiveram para fazer as suas escolhas? Qual foram os critérios? Será que um dos critérios foi porque o pente ele embeleza, né? Ajeita o cabelo? Ou porque o bombom pode aumentar a glicose? Qual foram os critérios? Qual foi a visão para ela ter esse critério? Você já pensou quais são os critérios quando você faz a escolha da sua vida? Porque o nosso presente, ele determina o nosso futuro. E o nosso passado determinou o nosso presente. Aquele povo, eles estavam em cativeiro, mas será que realmente, vamos analisar de acordo com a palavra de Deus, porque realmente eles estavam no cativeiro? Quem pecou? Teve uma pergunta que fizeram para Jesus sobre uma pessoa cega. A gente tem que ter muito cuidado com cultura. Que sentido? Não é essa cultura que nós temos, como paraense que gosta de tomar açaí, uma farinha tapioca, uma farinha bagu, não é isso. Nós estamos falando sobre visões de vida. Tem família que tem cultura, minha tem a sua, tem aquela visão, como ela vê a vida, de forma como a gente lidar com situações ensinadas para os nossos pais, por nossos antecedentes familiares, vem passando até chegar em nós. Nós temos que ter muito cuidado, porque a gente acaba não assumindo a nossa responsabilidade na escolha. É muito fácil o irmão Paulo dizer: olha, eu escolhi um peixe porque ele não trouxe, né? É de manhã, eu tinha acabado de tomar meu cafezinho. Poxa, você me traz de tarde, né, irmão? Eu tinha escolhido o chocolate, né? Porque é gostoso de tarde comer um docezinho. Tá? É muito fácil a gente tirar a nossa responsabilidade das nossas escolhas e colocar em alguém ou em algo. Eu tropecei aqui porque eles estavam aqui, eu não quero desviar dela. Era isso que Deus estava falando. Vocês fizeram a escolha de vocês. Eu sou dono. É minha, o que é meu, eu sou dono. Olha aí que você é uma propriedade peculiar, compulsória, expressa em Pai do Senhor, sou crente. Vai ter muito, tá? Só estou dando um exemplo. O valor de que propriedade você é de Deus. O que é que você hoje, você leu, estudou, você diria para esse povo de Israel que está cativo? Falei com eles aí na Bíblia. Eu aprendi com um pastor. A Bíblia, quando eu abro, é uma conversa. Quando eu abro a Bíblia, eu saio daqui desse presente, vou lá no passado. Eu faço parte. Eu me coloco integrante desse povo que está sofrendo. Digamos que nós, agora, como povo espiritual de Deus, povo de Israel espiritual, se fosse nós que estivéssemos passando no cativeiro desse sofrimento, de quem seria a responsabilidade? O que você diria? A responsabilidade é dos nossos pais ou é nossa? Teve uma pessoa que, quando eu estava
Sempre quando eu estou estudando, eu gosto de puxar o assunto para alguém e falar algo para nos trazer mais conhecimento. Ela disse assim: a Bíblia fala que o pai, ele abençoa ou amaldiçoa a geração dele. Aquilo bateu na minha cabeça, mas eu disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Um pai bebano, que gosta de tomar todas, o filho sofre o quê? As consequências, porque não é fácil uma pessoa beber que seja alcoólatra dentro de uma família. Ele sofre a consequência, que ele vai sofrer vendo o pai dele naquela situação, né? Mas ele não sofre o pecado, não é pecado dele. No caso do povo de Israel, ele não sofreu as consequências, se você observar. Eles estavam passando pelos próprios pecados que eles cometeram. Eles tinham cometido o pecado através das suas escolhas. E Deus, quando viu eles tirar aquele provérbio, né, que é muito bom, na minha época eu peguei a época da historinha, que a gente brincava, que um falava uma coisa, a gente repetia de outra forma, ia emendando. Eles criaram esse provérbio, querendo se justificar do pecado deles. Aí, ó, o guarda de Israel que não dormita, simplesmente ele, papai, que história é essa? Quem escolheu o peixe não foi os pais de vocês, foi você mesmo. E cada escolha, ela tem uma consequência ou uma bênção, né? Porque eu acho que uma bênção não é consequência assim. E geralmente a gente faz que é consequência quando é algo ruim para a gente, né? Tomar um café assim, bem fel, né? A gente diz consequência. Mas uma bênção, a gente coloca uma coisa mais leve, gostoso de ter. Quem não quer ser abençoado? Deus mostrando para eles: olha, foi vocês mesmo, é em vocês que está o pecado. Aí foi dando o exemplo que nós já lemos sobre o pai bom que vive, filho ruim que morre, neto ótimo que vive. Aí ele fecha e diz: olha, deixa eu dizer para vocês, eu não tenho nenhum prazer na morte de ninguém, mas eu estou mostrando a minha justiça para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês algo do meu coração. Se vocês se arrependerem, estou pronto a perdoar. E vocês viverão. Se vocês estão hoje aqui ouvindo, foi uma escolha que vocês fizeram de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. E o povo de Israel também tinha essa escolha, não era diferente. Se comparar com eles, não era diferente. Ele não podia fazer diferente? Sim ou não? Será que se a gente vai num caminho, a gente não pode mudar o caminho? Quem dirige um carro, não é ele que traça a trajetória? Você pode até botar no GPS, mas esse GPS hoje mete a gente cada bronca por aí no trânsito. Eu pelo menos não gosto. Me deu o endereço, eu sempre digo assim, ó, aonde é que tu mora? Rua X, entre Y e Z, número A. Beleza, vou lá. Mas bota no GPS. Eu coloco a igreja pelo João, mas eu nem ligo. Só vejo o GPS que dá uma para cá, dá uma para lá. E bem, ainda faz você gastar gasolina, não é? Não é isso? Aconteceu comigo, eu não sabia, eu fui meter no GPS, querendo me modernizar demais. Gastei gasolina para ir no lugar, o ponto era bem aqui. O GPS fez eu ir. Eu só podia
Quem é o GPS de vocês quando vocês fazem a escolha de vocês? Tem? Se você observar algo que Deus falar para esse povo, eu acho que Deus, Senhor, estou fazendo dessa memória aqui, dessa imaginação. Eu acho que Deus diz: olha, povo de Israel, vocês nunca mais vão dizer esse provérbio aqui que batia na mão, assim, ó, batia. A toda obra é minha. Tanto do pai de vocês como de vocês é minha. E olha, eu quero dizer, essa alma que pecar, essa morrerá. Aí eu parei para pensar duas coisas. O que realmente ele quis dizer com morrerá? Que tipo de morte? Porque ele diz lá no fim: mas se arrepender, essa viverá. Eu vou imaginar o espaço que vai. Porque o espaço entre essa morrerá e se arrepender é grande. Por quê? Se dizer assim, fulano morre, tá bom. Mas se arrepender, vai ter que ter um tempo antes dessa morte, né? Não vai ter que ter um tempo para poder tentar se arrepender. Sabe por quê? A primeira morte que a pessoa tem quando ela peca contra Deus é a morte do afastamento. Que morte é essa, irmão? Pergunte aí. Deus se afasta da gente. Deus se afasta do onde está o pecado. Deus se afasta onde está a iniquidade. Deus se afasta daqueles que não fazem a sua vontade. Se você continuar lendo, eu achei, eu até brinquei com a Maria. Deus pegou um ímpio e não quis nem pegar um crente para dar exemplo. Eu já vi gente pregando, falando assim, e aí a pessoa diz: ele só quer falar de mal de crente. Deixa eu falar uma coisa para você: ninguém fala mal de crente. Ninguém aponta dedo sujo contra crente. Sabe por quê? Temos que ter esse conhecimento. Quantos tipos de planta tem dentro dessa igreja? Vocês sabem que tem planta aqui? Quantos tipos de planta tem? Levanta a mão aí, só quem é joio. Só quem é o joio, levanta a mão aí. Ninguém, né? Agora bora fazer o seguinte: levanta a mão só quem é trigo. Será que não tem trigo dentro da Batista Campo? Olha, tem uns trigo ali. Aí temos trigo sim. Deus ele ensinou isso. Que há dois tipos de pessoas na igreja: o convertido e o convencido, o trigo e o joio. Aquele que realmente vive a palavra e a doutrina, e o que fica sentado porque tem que vir no domingo na escola dominical porque é praxe, tem que vir no culto porque é praxe, mas chega na casa, a Bíblia é fechada. Ou então abre a Bíblia no salmo e deixa aberto lá para fazer defesa, não acontece nada, só olha o monstro circular. Carapanã. Então ninguém pode apontar nada contra o crente, porque o crente ele é o trigo. E Deus sempre dizendo: olha, eu sou o Deus de vocês. É eu que cuido de vocês. Mas para que isso aconteça, vocês têm que se arrepender e voltar. O pecado não foi de pai, de mãe, de tio, foi da própria escolha de vocês. A responsabilidade toda é de vocês. E ele deixou algo tão importante que poucas pessoas observam. Quando você vai tomar uma
decisão na sua vida, você vai no Google para perguntar como é que está o percentual? Você vai com seus pais, com os mais velhos, para pegar um conselho? Não é ruim, peraí, não é tão ruim não, pai. As pessoas de idade têm experiência. Ou você faz o que eu aprendi com uma pessoa de Deus? Ele falou para mim assim: deixa eu te ensinar algo. Toda vez que tu for tomar uma decisão na tua vida, para que tu tenha uma consequência ou uma bênção, vou te ensinar. Tu já ouviu falar de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus? Aquele que te dá direito à salvação, aquele que abriu a porta mais estreita que tem como carpinteiro, aquele que fez o trajeto, uma estrada que é estreita para te chegar ao céu, aquele que foi coroado como rei, com uma coroa de espinho, tu conhece? Aquele que foi açoitado pelos teus pecados, tu conhece? Aquele que levou uma lança no seu lado, tu conhece? E aquele que tu cuspiu no rosto, tu conhece? Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. É esse aí que fez tudo isso por ti, que tu nem merecia. Esse aí foi pregado numa cruz, tantos de braços abertos, pés juntos, com pregos, ó. É esse que tu tem que buscar o Deus conselho. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo: ei, me busque, aprenda comigo, ando como eu determino. É por isso que vocês estão aqui. Não é pelos pais de vocês, porque teve muitos que me escutaram, muitos pecaram, mas foi pelo geral, vocês pecaram. A alma de vocês é minha, do pai de vocês é minha, mas o pecado foi de vocês vão pagar. Agora, se vocês se arrependerem, vou tirar o serviço daqui. E para o dia de hoje, a gente faz isso. Antes de você tomar uma decisão que vai determinar o teu futuro, tanto o futuro talvez dos teus filhos, ou talvez da tua descendência, pergunte, se aconselhe com Ele, com Deus. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Jesus: Jesus, se fosse o Senhor, o que o Senhor faria? E leio a minha Bíblia, descanso nele, e a resposta vem. Esses dias eu fiquei muito feliz, que eu fui para uma reunião de ajustamento de certos negócios, numa empresa, e o empresário disse assim para mim e para os outros: eu tive um conflito muito grande. Ó, ele não é crente, mas ele vai ser, ele já está a caminho, ele já está sendo a semente, já estou plantando, ela já começou a germinar. E aí eu tive que tomar uma decisão, no ímpeto da minha raiva, porque você sabe, o ser humano, ele morre por causa de orgulho, eu vou dizer assim.
O empresário, item, o empresário é orgulhoso. Se tiver empresário aí ouvindo, vendo, guarde isso aí para você. Ele é orgulhoso. Vai um colaborador e busca o seu direito na justiça, que isso é normal. Tem 2 anos depois da rescisão, ele pode buscar. Isso é normal, eu sempre digo, é normal, cara. Agora, os ônus da prova é a empresa. Aí a gente trabalha direitinho, a gente vai em prova, tanto faz, graças a Deus, né? Várias empresas nossas, o passivo trabalhista que a gente chama praticamente acabou. E os que estão indo, nós estamos ganhando. Teve até casos que o colaborador teve que devolver valores para a empresa. Foi multado para o juiz e mandou devolver. Tá? Então, o que ele fez? Ele se lembrou de algo que eu disse para ele. Teve um fato comigo, ele observou a minha atitude. Aí perguntou, ele estava só nós dois. Por que tu não fez assim, explodiu isso aqui? Sabe por quê? Porque o caldeirão estava fervendo aqui dentro. Só que aí eu me lembrei de alguém que anda me observando o tempo todo. Está dentro de mim. Aí eu perguntei para ele, Jesus, o que eu faço agora? O caldeirão explode? Me dê uma palavra, me dê algo para me dar aí, para resolver essa situação. Aí eu dei uma palavra branda, mansa, e a situação foi resolvida. Isso ele guardou. Ele guardou. Quando ele passou pelo fato, ele se lembrou. Olha o testemunho pessoal de nossa responsabilidade como crente, né? É muito grande. Já pensou se eu tivesse explodido? Porque ele sabe que eu sou pastor da Assembleia de Deus. Amar o vínculo lá nenhum. Eu sou o contador da empresa. Mas ele, como coisa, sabe. E depois disso ele disse, todos os colaboradores ficaram. Eu digo, olha, quando ele estiver aqui, pedem para ele orar, ele é pastor. Aí ele foi falar para os colaboradores mais próximos. O RH, aquela. Então, como é importante o nosso testemunho. Para encerrar, eu tenho um esboço aqui que eu passei esses dias todos entre o trabalho, que é fechamento de balanço, final de ano, prestação de conta, início de ano. É muito trabalho, o contador trabalha. Se tiver empresário aqui, quero te dizer que o contador trabalha. E a gente se diz, o contador só vive na sala, né? E é pior, ele vive doente. Eu, pelo menos, de vez em quando eu tenho que andar, senão a perna fica inchada. E fiz esse estudo. Quanto mais eu estudava, mais coisas vinham na minha cabeça. Para dizer que eu ajudo. Está aqui o esboço. Mas eu falei para Deus, eu queria falar coisas que tu queira passar para a tua igreja. Não do que eu estudei, do que eu achei. Por isso que Deus nem deixou abrir meu esboço. Está tudo organizadinho. Como diz a coisa. Introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então a introdução foi de Deus, o desenvolvimento dele, e a conclusão é sua, na sua mente. Eu vou deixar esses 2 bombons para os representantes da nossa igreja, que é o nosso pastor e a nossa pastora, e eles vão degustar por nós. Tá? E eu agradeço a oportunidade. Eu espero ter contribuído para a vida de vocês, como contribuiu essa missão para a minha vida, que muitas vezes eu, para encerrar, só um testemunho de uma pessoa. Essa pessoa se afastou da igreja porque disseram para ela que ela tinha pecado contra o Espírito Santo. Você já pensou? Não vou dizer a função de quem falou, nem o grau, só que falou, era uma pessoa dentro da igreja que tinha certo cargo, e ela se afastou. Passou anos,
anos da vida dela, sofreu coisas no mundo, fez tudo que não deveria e mais do que deveria no mundo, mas um belo dia algo começou a mudar na vida dela, porque mudou na minha. Olha como Deus faz. Eu aceitei Jesus e crente, um novo convertido, quando aceita Jesus, duvido você completar o que ele faz. Ele prega Jesus e vive 48 horas e 24. Só para você ver. É assim que eu estava. Nessa época eu era garçom. Ai, Jesus é tão bom, ele me botou para ser garçom. Agora pensa num garçom que vivia pregando a palavra para tudo quanto é cliente. Só não me mandaram embora. Teve cliente porque eu era dono também do restaurante. Mas chegava lá o pedido, mas os mesmos que me mandaram embora, eu ganhei alma de todos eles. E aí essa pessoa veio e almoçava com a gente, e numa conversa com a gente, a Maria dela escolhia o horário que já tinha terminado o movimento, sentava lá na mesa. E Pedro começava e via que eu pregava, e foi, deu a conversa sobre o batismo do Espírito Santo, e nós fomos ensinar para ela o que é realmente o batismo com o Espírito Santo, qual é o pecado do batismo, qual é o pecado com o Espírito Santo, que realmente é imperdoável. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu digo que Deus deixou isso quase impossível do homem fazer, quase, porque o homem é capaz de tudo, mas eu digo quase. Quando a gente chegar no céu, nós vamos conferir, de lá perguntar para Deus, quantas pessoas na terra blasfemaram contra o teu Espírito? Vocês vão ver, é quase nada. O que é quase? Aí você pode me perguntar, por que é quase? Porque o arrependimento feito dele, e tem algo que mexe na mente da gente, antes que a gente faça qualquer besteira, ou depois, é o remorso, né? E essa pessoa descobriu que ela não tinha pecado com o Espírito Santo, ela era pecadora, e ela voltou para Jesus e está firme até hoje. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem que ser ensinada no pé da letra. Nada mais. Não existe subterfúgio, não existe dízimo de 20%, dízimo de 30%, não. É dízimo de 10%. Agora existe oferta alçada do seu coração. Coloca lá para cima e pode fazer, que Deus te abençoe. Tá? Eu quero agradecer, está aqui, pastor, muito obrigado pela confiança, aqui o bombom, tá? E guarde isso. Se a Bíblia dizer para você que é Jonas, ele comeu aquele peixe, mas não foi frito, nem cozido, inteiro, acredita, vive assim. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa aula, não pelos bombons, né? Mas pela palavra. Graças a Deus. Queridos, a parte do Senhor Jesus, vamos contribuir para a obra do Senhor nesse momento de gratidão, de adoração. Vamos cantar com o hino, já que a irmã Valmira já está andando por aqui, vamos pedir para ela cantar o hino da harpa, enquanto a gente contribui para a obra do Senhor. Amado Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado, Senhor, por esses momentos, e algo mais ainda profundo para a nossa alma, ter uma reflexão, Senhor, sobre nossas escolhas, sobre guardar a Tua lei, sobre viver os Teus estatutos e preceitos, sobre o andar diante de Ti. Pai, guarda a nossa vida e nos abençoa neste momento. Abençoa cada dadora alegre, abençoa o Teu povo. As suas necessidades estão diante de Ti, Senhor. Socorre os que precisam de socorro, cura os que precisam ser curados, ilumina os que precisam de luz.
Dá a tua graça, Senhor, ao teu povo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor pelo número 15. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, que por mim, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amados, hoje à noite nós teremos a participação do pastor da Portas Abertas. Estará nos trazendo um relatório bem atualizado sobre a escala das igrejas perseguidas no mundo inteiro. Então é um momento muito oportuno, já que a gente sempre está orando pelas igrejas que existem em países onde há uma perseguição muito forte. E certamente que a perseguição agora, nesses últimos anos, ela se acentua muito pela forma da cultura, em que muitos estão valorizando os aspectos culturais de um povo, e pela cultura são estabelecidas leis, e quem não cumpre então as leis sofre penalidades. Em algumas regiões do mundo, por exemplo, na Inglaterra, no Canadá, e tem mais outros lugares também onde as leis concordam
com a ideologia de gênero e favorece o casamento de pessoas do mesmo sexo. Inclusive agora não é mais só casal, é trisal, onde 3 rapazes resolvem se casar, né? E quando um pastor prega alguma coisa contra isso, então é denunciado, vai preso, uma prisão de 5 ou 10 anos, dependendo, estabelece as leis. E a Inglaterra e Canadá estão entre as que mais estão executando prisões. E não importa se o pastor é jovem, se o pastor é idoso, não importa. Então, inclusive, são temas que não podem ser abordados numa conversa até mesmo de mesa de restaurante. Se alguém escutar, chama a polícia. Então esse está sendo um modelo de perseguição. Então hoje à noite nós vamos ter essa presença desse pastor da Portas Abertas, que vai nos trazer muitas coisas sobre o nível de perseguição, os países com maior grau de perseguição contra o cristianismo. E é bom para a gente conhecer e orar, e é bom para a gente ver os exemplos que estão aí ocorrendo aí fora, porque mais tarde pode ser a vez do Brasil, né? Onde o cristianismo deslancha, cresce muito, isso chama atenção, e muita gente procura investir, dando dinheiro, até bilionários que são esquerdistas, que gostam dos prazeres do pecado, que são partes da grande Babilônia, né? Então eles mesmos investem dinheiro em instituições para se meter no meio dos cristãos, para enfraquecer a doutrina bíblica, fazer com que os cristãos sejam enganados. Por exemplo, no caso, por que criticar se 3 rapazes querem se casar? E aí eles trazem então um dos versículos muito fortes da Bíblia: devemos amar o próximo. Você já pensou? Então estamos assim, nessa sutileza da perseguição. E quando a igreja cede, e aí vem a questão do que nós estamos vivendo aqui: morre, porque a alma que pecar, essa morrerá. E também teremos a presença de um rapaz que, pelos anos de 2020, 2021, ele operou por aqui, tocava um violino, e ele foi para a Bolívia, para Cochabamba. E está em Belém, lembrou-se da gente, mandou uma mensagem e quer nos visitar essa noite. Ele esteve aqui na sexta-feira, eu acho, né? E vai voltar hoje para também estar aqui. Então vai ser um culto maravilhoso. Vamos nos alegrar no Senhor. Queridos, se fosse essa palavra profética recebida a um profeta paraense, o provérbio seria assim: os pais tomam açaí e os filhos que ficam com os dentes sujos. Então, é dessa forma, amados. Eu acho que é uma lição muito própria para uma realidade que hoje está batendo muito forte. Principalmente quando nós estamos vivendo momentos difíceis e que o campo da nossa batalha é a nossa própria família. E que às vezes existem pessoas que até podem dizer, apontando o dedo, dizendo que o que o filho está passando é porque você pecou. Poxa vida, já basta a gente sofrer o estado de uma filha, de um filho, e agora ser culpado por esse estado. Eu vejo como o inimigo tem usado essa estratégia muito forte para a condenação. Eu louvo a Deus pela Bíblia, porque a Bíblia é um livro completo. E
Um dia desse eu preguei aqui. Quem poderá condenar um escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica? Romanos. A outra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a gente percebe o quanto o inimigo procura aprisionar-nos em condenações que não são para nós. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que eu acho interessante é que estas referências de Paulo combinam muito com o finalzinho do capítulo 18. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Versículo 31. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Tem uma interrogação ali, um sinal que eu acho que é muito importante, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente fazer a leitura segundo os sinais que estão no texto. Se é uma interrogativa, é uma pergunta, então a gente tem que ler naquela entoação, conforme o sinal está indicando no final da frase. E às vezes a gente lê sem esse tom da interrogação, parece que está dando uma afirmação. Então confunde às vezes uma leitura muito rápida, sem a colocação no tom, conforme os sinais que estão no texto. Deus está dando uma ordem, lançai de vós, mas Ele sabe que era uma atitude que cada um tem que ter. Mas graças a Deus que Deus enviou o seu Filho para tirar isso de nós. É por isso que a gente não consegue um andeio perdido de conexão. Parabéns, irmão, pela escolha do hino. Jesus nos deu essa liberdade, Jesus nos tirou isso, Jesus fez uma obra transformadora em nosso ser e nos dá agora um novo coração, um novo espírito. Foi que ele veio então conversar com Nicodemos, que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Você imagina a nossa natureza humana, como de repente a gente pode ser tão marginal, tão criminoso, tão violento, mesmo tendo sentimentos nobres. E esta semana o Brasil todo chorou, sofreu, foi impactado com aquele episódio daquele pai lá da cidade de Itubiara, no sul de Goiás. Quase porta de acesso para entrar no estado de Minas, na região do Triângulo Mineiro. O rapaz casado, 2 filhos, e chega um tempo que parece que a esposa já não está mais amando ele. Os filhos já estavam vivendo guarda compartilhada, já estavam em separação. Mas o rapaz, não sei se tinha muito amor pela esposa, pelos filhos ele declara antes de praticar o ato violento, criminoso, que amava os filhos. As fotos da família que foram resgatadas pela reportagem mostram ele com a família, ele com os filhos em diversas modalidades, momentos, esportes e ambientes, até para talvez dar a ideia de que realmente amava os filhos, era homem de família. Mas aí ele contrata um detetive, e o detetive descobre e manda o vídeo da moça, sua esposa, beijando outro cara. O cara parece que é um daqueles aproveitadores que talvez não pudesse nem ser comparado com o rapaz. Aquele malandro, aquele pegador, aquele sem compromisso, aquele que é bacana, mas não é responsável.
moralmente não tem ética. E aí você percebe o coração, um sentimento de amor pelos filhos, mas ao mesmo tempo uma raiva contra a sua esposa, e toma a atitude de tirar a vida dos filhos e dele mesmo para castigar a moça por esta vida. Essa passagem me traz uma outra referência. Agora não sei se o pastor Cláudio pode me ajudar. E é claro, a alma que pecar é essa, a responsabilidade é individual. Mas tem aquele versículo que Deus visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Não sei por que razão essa moça resolveu sair do casamento, mas geralmente essa decisão de separação, as pessoas não buscam Deus. O nosso professor de hoje falou muito bem sobre a gente buscar a Deus, a gente perguntar para Deus, a gente tomar decisões e escolhas. Primeiro fale com Deus. Ele sabe o que está oculto que você não vê. Ele sabe as coisas misteriosas que estão no percalço, no caminho, que você não entende, não sabe. E que por suas escolhas você pode tropeçar e cair feio. Essa moça vai levar agora, pro resto da sua vida, essa história. Se ela voltar a ter filhos, se tiver outros netos, se tiver outra geração, isso vai estar sempre sendo lembrado. A sua escolha errada, o seu procedimento errado e o que aconteceu por causa disso. Então foi um episódio muito triste, porque o rapaz dizia amar os filhos. Na carta ele deseja que os filhos possam viver no paraíso felizes, como se ele tivesse um controle sobre a vida depois da morte. É claro que as crianças vão ter um destino especial pela inocência. Foram vítimas do pecado do pai e do pecado da mãe. Mas que essas crianças não recebem nenhum castigo pelo pecado do pai e nem pelo pecado da mãe. Pesa sobre ela a responsabilidade pelo seu pecado, e pesa pelo pai que matou os filhos a responsabilidade pelo seu pecado. O Senhor está dizendo para o povo de Israel: olha, buscai para vocês viverem, me buscai. E a gente vê em várias outras referências da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Amós capítulo 5, versículo 4. Amós capítulo 5, versículo 4. São 3 versículos neste capítulo. Depois, se o pastor Cláudio quiser dar uma cooperação, esteja à vontade. Amós 5, 4. A vista já está se apagando, pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor para viver. Buscai. Eu não sei qual é a dificuldade que a gente às vezes tem quando se sente encurralado, precisa tomar decisões, precisa fazer escolhas, precisa seguir caminho. Não sei qual é a dificuldade que a gente tem de dialogar com Deus, de jogar isso na mesa diante de Deus, pedir orientação, pedir conselho, pedir instrução, pedir para o Senhor proteger o coração, para que aquela decisão não seja errada, para que aquela escolha não seja desastrosa. É um Deus, é nosso Pai, com quem a gente tem liberdade para falar. Nesse texto me mostra que Deus está desejoso, Ele não quer que ninguém pereça, Ele não quer que ninguém morra. Ele quer que as pessoas obedeçam às suas instruções,
seus estatutos e preceitos são para a nossa própria vida, para o nosso próprio bem. Mas às vezes dá uma loucura e a pressão do inferno aumenta e a gente fica enlouquecido, uma emoção forte flui, bloqueia o nosso juízo, a nossa capacidade de avaliar e de perceber as consequências. O remorso vem depois já estragou, não adianta mais. O que precisa é ter uma avaliação, um reflexo antes. Me escapou até aqui uma palavra do que seria esse antes. Se depois deu remorso, mas não resolve mais nada. Já aconteceu. A não ser que venha produzir o arrependimento, aí pelo menos há uma chance de conserto. Mas aí a emoção forte bloqueia a gente, uma emoção, por isso que diz a palavra de Deus: irai-vos, mas não pequeis. O pai que matou os filhos podia ter uma outra atitude, entregar na mão de Deus, pedir de Deus uma direção para a sua nova vida. Amós 5,6, meu amado. 5,6. Amós 5,6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Aquele fogo destruidor. A gente nem sente, mas se uma decisão errada vem e queima e destrói, faz desgraça. Amós 5,14. Buscai o bem, não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos hoje vivendo tempos difíceis, tempos de amargor, tempos extremamente delicados, tempos em que certas palavras têm um poder mais fatal que uma faca, tempo que as palavras têm mais poder que uma bomba atômica, tempo em que as palavras têm mais poder inflamável do que a gasolina para receber um palito de fogo. Tempos de pressão que vem por todos os lados, de várias formas e sentidos. É aí que nós precisamos ter construído bem a natureza divina sobre a nossa natureza humana frágil. As coisas estão acontecendo, terremotos para todo lado, mas eu preciso estar em pé. Eu preciso estar firme. Eu não posso receber, eu não posso interferir, eu não posso absorver nada a não ser a palavra de Deus para a minha vida. Se eu ceder o meu coração para as interpretações e avaliações que os meus olhos fazem sobre os aspectos e o ambiente que me circunda, vai com certeza aflorar uma emoção errada. Eu vou ficar iracundo, eu vou ficar xingando, eu vou ficar murmurando, eu vou ficar revoltado. A revolta pode me fazer ter atitudes, pensamentos. A revolta pode me fazer ter palavras. O estado de indignado a gente precisa controlar muito. A esposa de Jó ficou tão indignada com o que estava acontecendo que ela disse: amaldiçoa este teu Deus e morre. Quem sabe era uma mulher tão quieta, fina,
bem social, a mulher, o homem mais rico do mundo da época, com muita etiqueta, com muito galanteio, com muita boa forma social de vida. Talvez era calma, talvez era bem sensata, mas quando a crise começou, ela não teve coração, cabeça para suportar, para enfrentar. Ela não tinha sabedoria para isso, ela tinha sabedoria para viver o que o marido dava, o que ganhava, o padrão, a estrutura, a riqueza. Mas no mau tempo ela não tinha estrutura para isso. E é por isso que Paulo nos ensina dizendo: eu posso viver em toda e qualquer situação, fartura, escassez. Eu sei que tenho crido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver em qualquer situação. Tem equilíbrio. Tem equilíbrio. Então nós vemos esse texto do capítulo 18, maravilhoso, e que pesa muito que a responsabilidade é individual. Por isso, agora, diante de tamanha pressão, a gente tem que saber sobre as nossas decisões e nossas escolhas. Precisamos entender que nós não estamos sozinhos. E temos um Pai Celestial e que a própria palavra dele nos dá orientações. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor. Nós temos que adequar a nossa natureza agora, cristã, espiritual, nessas ordenanças do Salmo 37. Para a gente não pagar lá na frente com a morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Essa morte é espiritual. Começa a morrer o prazer em Deus, começa a morrer a confiança em Deus, começa a morrer a esperança, começa a morrer o ânimo, começa a morrer a certeza de fé, começa a morrer vários aspectos tão importantes que nos sustentam em pé diante das adversidades e de tudo neste mundo. Não julgue ninguém, mas ajude alguém a encontrar a sua responsabilidade. Ore, cuidado, veja, ore, busque o Senhor. Olhe, não faça isso, está escrito, olha, isso é pecado. Então, com essas palavras desta nossa lição, um momento muito especial para a gente moldar, para a gente aprender, para a gente se transformar. E eu sei que o Espírito Santo faz coisas interessantes no nosso ser, mas se o sacrifício de Jesus e a obra do Espírito Santo com a palavra nos cria um novo coração, nos faz ser uma nova criatura, então eu posso tomar agora as mesmas palavras que o capítulo 18 de Ezequiel dizem: criai um novo coração. Agora já está uma responsabilidade sobre mim. Criar um novo coração, criar um novo espírito, já está sobre a minha responsabilidade. O despertar do meu coração para Deus já aconteceu. O meu nascer de novo já aconteceu. Eu tenho um novo coração e sou uma nova criatura. Agora eu tenho que manter essa criação. E eu entendo agora essa palavra de Ezequiel 18 para nós hoje: criai um novo coração, criai um novo espírito. Pastor Cláudio. Mas nessa manhã maravilhosa, acho que todos depois vamos remoer e aprender. Tive que sair rápido ali, receber uma demanda e perdi a maioria da aula do nosso querido professor. Mas, irmãos, aqui a gente mostra, antes de concluir, a seriedade de Deus
e o cuidar de Deus, as misericórdias e o amor de Deus para com os seus. Deus com carinho, tratando aquele desobediente Israel, que estava culpando seus pais, culpando seus ancestrais, pelaquela situação que estavam passando ali. Veio Isaías, profetizou, falou que Deus estava cobrando, que Israel estava distante, que vocês estão distantes, praticando coisas horrendas, adultério, prostituição com os ídolos, e nada Deus ouviu os profetas. Veio Jeremias, também na mesma entoada, no mesmo diapasão, vem tratando isso, porém mais próximo do remédio de Deus irreversível. Isaías foi mais distante, Jeremias mais próximo, e através de Jeremias Deus também tem mostrado: vocês vão passar por algo difícil, mas por isso Deus vai mostrando as causas, os efeitos, direitinho, tratando com carinho com Judá. E Jeremias vai mostrando e dizendo: vocês irão passar por um remédio amargo, o cativeiro babilônico. Mas ele, naquela cauterização mental do coração, não acreditando naquilo, achando que as misericórdias de Deus são eternas, infinitas, e não tem um fim para com o homem. Achavam que por ser filho de Abraão, achavam que ser filho de pastor, achavam que ser filho de um grande orador, mulheres de oração, estava bem, nada ia atingi-lo. No final ele ia ser salvo, podia deliberadamente fazer o que bem entender, estava protegido pela vida, pela boa conduta dos pais, dos seus tutores. Nada aconteceria com ele, tinha Abraão como pai. Enfim, a cauterização chegou, mensagem nenhuma mudava o seu comportamento. Aí Deus muda totalmente, coloca um profeta no meio deles, Ezequiel, fazendo dramaturgias, encenações. As profecias foram todas encenadas praticamente. Faz isso, faz aquilo, se deita, levanta, pega uma trouxa de roupa, vai embora, fura a parede, vai, no meio de todo mundo olhando aquela encenação de Ezequiel. Mesmo assim o povo não deu ouvido. Cauterização do coração, a palavra não faz mais sentido, a sua essência já foi. Então Deus chama a atenção para o dia de hoje. Até que ponto a mensagem de Deus está mudando a minha vida? Eu vivo do jeito realmente que eu acho? Não, eu estou certo. Olhando para a vida do outro, mexe com um, critica um, mata um com a língua, mas está certo. Cauterização do coração está aqui. Aí vamos para Romanos 3 e 26. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos. Romanos 3 e 23. E 6 e 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a responsabilidade da mensagem hoje é individual. É você, filho. Embora pese, está sob a oração do pai, da mãe, da avó, está sob os cuidados. Mas a salvação é sua com Deus. As suas condutas é que vão dosar
a santificação da tua vida. É você e Deus. Aqui não tem salvação por procuração, fé por procuração, conduta por procuração. Ninguém vai dizer lá, minha mãe foi santa, meu pai foi santo, foi um grande pastor, por isso que eu estou aqui. Não. Ninguém vai por procuração, ninguém vai por mandar. É você que vai ter que encarar. É individual, está aqui dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Mas sempre tem um mais para com Deus, a misericórdia, o amor de Deus. Mas se converter, embora aquele camarada, o filho desobediente, se converter, o Senhor, então Deus quebra toda a lógica humana. Tudo que ele te achar, eu acho que devia. Não. É Deus que faz do jeito que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Aleluia. Ele já usou até uma jumenta para falar. Então, se o jumento chegar para você e falar, pode crer, Deus pode fazer isso. Em todo sentido que eu estou me referindo. E aí, para concluir mesmo, e pronto, não cansar mais os irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, coloca aí, meu irmão. Uma coisa que está sendo banalizada por muito tempo, por muita gente. 11:30, por muita gente. Vê que lá vem, a alma que pecar, está replicado no Novo Testamento. Paulo já estava se despedindo, está aí, 11:30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos. Significa, são muitos. Não poucos é melhor do que muitos, é mais intenso. E não poucos que dormem. Sim. Isso. Não poucos que dormem. Eis a razão. Mas se você for ler o 27, 28, 29, está dizendo a razão. Não discernindo o corpo do Senhor quando está ceando. Não sabe para que serve aquilo. Apenas um ritual, apenas um protocolo, apenas uma presença para dizer: pastor, eu estou aqui pelo menos na Santa Ceia. Aparentemente dizendo assim: eu estou bem. Se eu tomar isso aqui, ou estou dizendo que eu estou bem. Aparência. Então há entre vós muitos fracos e doentes. Não quer dizer que as doenças todas são fruto de um pecado. Não. Mas muitas vezes a doença, tem muito crente que aumenta a sua espiritualidade na doença. A doença serve como instrutivo, algo educativo. É isso. Algo bom. Muitos morrem doentes, passam anos e anos, mas está lá, firme com Jesus. E você não sabe jamais por que Deus colocou ele na cama. É isso. Não sou masoquista, mas é realidade. Quem falou isso aí estava doente. Paulo tinha um espinho na carne. Ele era doente. Mas para que servia o espinho na carne na vida de Paulo? Para que o seu coração fosse humilde, servisse a Deus. Não, Paulo, isso aí é para que você seja humilde. A minha graça te basta. Quando você relaciona tudo em obediência a Deus, em relacionamento com Deus, as coisas são invertidas. Você não murmura, você não lamenta,
Você começa a glorificar Deus por tudo. E aí Deus te abençoa ainda mais. Porque Deus faz do cativeiro a liberdade. Aleluia. Deus pode te levantar lá de baixo. Mas se você se comportar em relacionamento com Deus, Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Bom, e nos dê um domingo abençoado, uma semana maravilhosa. Então você leia os capítulos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e o 28, que é domingo que vem. Bom, irmão Nelson, olha aqui por nós. E o pastor Guilherme faz as bênçãos apostólicas. Agradeço aos irmãos. Eu creio que todo mundo está bem alimentado, bem feliz. Não vou nem perguntar por esse estudo maravilhoso. Pastor Luíno, pastor Guilherme, as mensagens foram muito profundas nessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, na Tua presença aqui de educação, Senhor, da nossa alma, Senhor, do Espírito Santo, nas nossas vidas, Senhor, para nos levar ao alto céu, Senhor, que a gente possa te servir, seguir, Senhor, e seguir esses ensinamentos cada dia melhor nas nossas vidas, Senhor, que isso possa alcançar todos os irmãos da nossa igreja, que possa alcançar o Brasil através dessa transmissão, Senhor, assim te pedimos, Senhor. Nos leve, nos despeça, Senhor, nos dê um dia na Sua presença contínua, Senhor, conforme nós já sentimos até agora aqui, Senhor. E assim te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Deus abençoe a noite, um grande culto, com chuva, sem chuva, estaremos aqui com guarda-chuva. Oi.